Fala pessoal, boa noite! Começando mais uma live terapia de quarta-feira às 21 horas e hoje com o tema Passos para o Perdão. Continuando a live da semana passada em que eu falei para vocês sobre o perdão, hoje eu vou falar sobre os passos para o perdão. Seja bem-vinda, Adriana, tudo bem? Como vai você? Wanderson de Tabuleiro, seja bem-vindo, tudo jóia? Vamos fixar aqui o comentário, a live Passos para o Perdão. Já clica aí no aviãozinho para convidar os seus seguidores, para que eles possam chegar para cá para a gente iniciar os nossos trabalhos de hoje, iniciar aí a nossa partilha, iniciar o nosso contato para falar desse tema tão importante que é o perdão. O perdão é o remédio, a cura e a libertação de dores que travam a sua vida. É isso que eu tenho falado aqui, né, meu querido? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Aperta no aviãozinho aí, chama o teu povo. Como você sabe, toda quarta-feira às 21 horas... nós temos aqui live terapia sempre para tratar um tema importante com vocês, né? Me dá um retorno aí, por gentileza. Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Eu vi aqui que tem muita gente fazendo live essa hora. Muita gente fazendo live às 21 horas, então fica um pouco pesada, a conexão fica um pouco perturbada. Mas me dá um retorno aí, por gentileza. Tudo bem, Tainá? Me dá um retorno, por gentileza, aí de como é que tá aí o áudio, a imagem, né? Para que a gente possa continuar, beleza? Beleza, vamos lá. Eu vou começando aqui, tá? Enquanto o Instagram vai notificando o pessoal, eu vou começando aqui a trabalhar este tema, tá certo? Pessoal, olha só, passos para o perdão é o tema da live de hoje. Semana passada, eu trabalhei aqui o tema de perdão propriamente dito, né? Falei, obrigado Wanderson, obrigado Adriana. Falei para vocês, assim, não sei se vocês acompanharam, né? Mas falei do que é o perdão, de como perdoar. Nós tivemos aqui durante a live bastante perguntas de vocês que acompanharam e foi muito legal a interação, né? Questões importantes, pessoas com questões sérias a serem trabalhadas dentro de si. Mas que eu consegui dar uma clareada aqui para essas pessoas, né? E da semana para cá, a gente combinou aí de eu estar trabalhando este tema, então, os passos para o perdão, né? O que você precisa fazer para perdoar uma pessoa? Lembrando que o perdão, ele é uma necessidade. O perdão não é uma opção na minha vida, o perdão não é uma opção para você. O perdão não consiste em uma opção para nós. O perdão, nós podemos dizer, é uma obrigação nossa, né? Sobretudo de quem é cristão, que conhece a máxima, né? Perdoar 7 vezes 7, perdoar eles porque eles não sabem o que fazem, né? Mas, sobretudo, o perdão é uma necessidade, é uma obrigação, sobretudo, do cristão, mas ele é uma necessidade. Nós devemos perdoar não pelo outro que nos feriu, mas perdoar por nós mesmos. Pela nossa obrigação para com Deus, né? Pela nossa gratidão para com Deus e perdoar também, porque nós que somos feridos precisamos dos benefícios do perdão, tá? Nós que somos feridos precisamos deste benefício, do benefício do perdão, tá certo? Então, vamos falar aqui dos passos para o perdão. Não necessariamente, quando eu digo aqui passos para o perdão, eu estou falando que você tem que fazer uma coisa depois da outra. Tipo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, assim por diante. Não, você pode fazer assim, mas você pode fazer de acordo com a sua necessidade do momento também, tá? Seja bem-vindo, Gisele. Vamos começar a tratar do tema aqui do passo para o perdão, tá? Clica aí no aviãozinho, então, você que está por aí, e chama os seus seguidores para vir para cá, né? Falei que tem muita live esse horário, então se o som não estiver legal, a imagem não estiver legal, você me fala, me dá um retorno, que eu volto aqui e a gente acerta aí, alinha o que a gente precisa alinhar. Então, passos para o perdão. Primeira coisa que você precisa fazer em relação ao perdão. Eu quero trazer a máxima aqui que eu tenho pregado, né? Que eu tenho falado para você constantemente no Instagram.
que é: o perdão é o remédio, a cura e a libertação de dores que travam a sua vida. Ou seja, o perdão é um remédio, meu povo. Ele é um remédio não para quem te feriu, ele é um remédio para você que está ferido. Eu disse aqui que o perdão também, a semana passada, eu disse que o perdão, ele é a chave da sua liberdade. Ou seja, muitas pessoas não são livres de verdade porque elas precisam perdoar. Elas estão presas a mágoas, a ressentimentos, a atos, comportamentos de outrem para com elas. E se elas não perdoam, logicamente, ela não liberou a outra pessoa e ela não se liberou do mal que cometeram contra ela. Ou seja, se você que está me acompanhando ainda não perdoou, você ainda não se liberou do outro e não se liberou deste mal que fizeram com você, tá? Então, o perdão é uma necessidade sua. Na nossa live de hoje, falando sobre passo perdão, a primeira coisa, aí sim, a primeira coisa que você precisa fazer, não há outra. A primeira coisa, meu querido que está me acompanhando, a primeiríssima coisa que você precisa fazer para perdoar alguém é decidir perdoar. Pode anotar isso aí, que não tem outro jeito. O primeiro passo é você decidir perdoar. Decida-se a perdoar. Simples assim. Pô, Rodrigo, mas decidir perdoar? Bem que eu quero, né? Você pode falar, bem que eu quero. Mas não é tão fácil assim. Claro, não. E aqui eu não estou pesando para você, eu não estou colocando para você se é fácil, é difícil, se você vai conseguir perdoar a outra pessoa ou não. Essa não é a questão. Aliás, eu vou ser bem honesto com você, né? Vou ser bem sincero com você. Fácil ou difícil, se vai conseguir ou não, não é algo com o qual você tem que se preocupar quando você fala de perdão, tá? O que acontece muitas vezes é que eu e você, nós somos mestres, né? Mestres em arrumar justificativas para permanecer da mesma forma, para permanecer do mesmo jeito e para continuar cultivando e cativando as dores, os males que estão dentro de nós, tá? Então, Rodrigo, mas isso não é fácil. Falar para você, falar é fácil, o difícil é fazer. Eu não estou levando em conta a facilidade ou dificuldade e nem se você vai conseguir ou não. O que importa aqui é você decidir. Simples assim, pronto, eu me decido. Eu me decido a ser livre, eu me decido a perdoar a outra pessoa, eu me decido a me livrar desta dor. Simples assim, eu me decido. Então, esse é o primeiro ponto para você perdoar alguém. É a sua firme decisão, a sua decisão interior, a sua decisão interna. É isso que vai fazer a diferença para você na hora de perdoar alguém, independente do tamanho dessa dor. Eu me decido perdoar fulano de tal que me magoou, que me traiu, que me caluniou, que me difamou. Eu me decido a perdoar. Ponto. Esse é o primeiro ponto, tá ok? E por que você se decide a perdoar? Porque você merece perdoar o outro. Você merece ser livre. Eu disse isso. Quando você perdoa alguém que te magoou, alguém que te feriu, alguém que caluniou você, alguém que te usou, que abusou de você, quando você perdoa essa pessoa, na verdade, o que você está fazendo? Você está ganhando, conquistando os benefícios do perdão. Entende isso? Então, para você, o que importa é perdoar o outro, para você ser livre. Então, o primeiro motivo que você perdoa, que você decide perdoar alguém, é porque você merece perdoar, é porque você merece ser livre. Entende? Então, você sabendo que você merece perdoar e merece ser livre daquela dor que te corrói por dentro e daquele que te fez algum mal, então esse é o primeiro motivo pelo qual você decide perdoar alguém, tá? O segundo motivo é porque você quer ser uma pessoa melhor. Sim. Como assim, Rodrigo? Por quê? O perdão, ele exige de nós, né? Ele exige de você, como eu falei aqui, a primeira coisa, exige uma decisão de você. Primeiro passo é a decisão. Os sentimentos, as emoções, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas o primeiro passo é uma decisão consciente. Então, eu sei, eu quero ser livre, eu quero viver a minha vida feliz, então por isso eu decido perdoar o outro, tá? E porque você quer ser uma pessoa melhor. Por quê? O perdão exige de você um certo esforço, né? Ou muito esforço em alguns casos. O perdão exige de você trabalhar, você se conhecer e você trabalhar com você uma série de coisas
que talvez você nunca teve a oportunidade de trabalhar. Então é o segundo ponto. Você perdoa alguém porque você quer ser melhor, né? Podemos dizer assim, quem perdoa é superior a quem feriu. Entende isso? Quem perdoa se faz superior. Somente pessoas que têm uma decisão forte, somente pessoas fortes, elas sim perdoam alguém, tá? Ah, Rodrigo, mas aí entra uma série de fatores. Nós não estamos discutindo isso aqui, nós estamos discutindo agora a decisão de perdoar. A simples decisão de perdoar, tá? Um terceiro passo, né, para quem, sobretudo, acredita na presença de Deus, acredita em Deus como eu acredito, você perdoa por quê? Decide perdoar por quê? Porque você estará agradando a Deus, né? Ninguém melhor para falar de perdão como Jesus falou, tá certo? Ninguém melhor para falar de perdão, para dizer de perdão, ninguém melhor com quem a gente aprender a perdoar com o Mestre Jesus, a não ser com o Mestre Jesus, que foi o supra-sumo, assim, da graça de perdoar aqueles que o feriam, aqueles que o maltratavam, aqueles que o matavam ali, o crucificaram, e ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz, tá ok? Então a primeira coisa é você decidir perdoar, você é livre para decidir, isso aí não tem desculpa, tá? E aqui eu quero fazer uma observação importantíssima para você. Povo, você que está aqui agora olhando para mim e me ouvindo, escuta isso. Alguém que pisou na bola com você. Foi alguém que pisou na bola com você, né? Às vezes numa proporção pequena, numa proporção média, numa proporção macro, né? Maior. Alguém te sacaneou, te traiu, te caluniou, enfim, alguém te sacaneou, tá certo? Alguém te causou uma dor em você, uma ferida em você, uma mágoa, um ressentimento em você, uma ferida em você. Ok, ponto. Mas a responsabilidade de se livrar dessa dor é totalmente sua, não é do outro. Isso se chama autorresponsabilidade, isso se chama maturidade, isso se chama consciência, autoconsciência de que o dono da minha vida sou eu. O dono da sua vida é você. Então escuta o que eu estou te falando e digo aqui que os comentários já estão abertos, né? Para você fazer suas colocações, suas dúvidas, enfim, seus questionamentos. Mas isso eu quero dizer para você, de novo, vou repetir para você. Alguém sim, foi uma outra pessoa, alguém que pisou na bola com você. Mas a responsabilidade de se livrar desta dor, desta calúnia, ela é inteiramente sua. Como você vai fazer isso? O primeiro passo é a decisão. Gosto sempre de chamar a atenção para você o seguinte, se em algum momento você vai precisar de uma ajuda profissional, né, sobretudo de um psicólogo, é um ponto. Isso é um ponto a ser considerado. Mas a responsabilidade é sua. Inclusive a responsabilidade de procurar um profissional para te ajudar, tá? Mas se você dá conta disso sozinho, também aí você precisa entender desta forma, que a responsabilidade é sua, né? Quem pisou na bola com você foi uma outra pessoa, mas a responsabilidade de te livrar disso é você mesmo. Como assim, Rodrigo? O outro, ele não vai vir curar você, ele não vai vir abraçar você, ele não vai vir sarar a sua dor, ele não tem essa condição. Você consegue me entender? A responsabilidade sobre a sua vida é sua, então quem? Vamos voltar. Alguém pisou na bola com você, ponto. Mas a responsabilidade de se livrar desta dor é sua. Por isso, isso se chama autorresponsabilidade e você que tem as rédeas da tua vida, tá? Aí é você tomando as rédeas da tua vida. E eu quero colocar outra coisa para você aqui. Quando você, amado e querido que está me acompanhando, toma as rédeas da sua vida, tudo bem, Ranilda? Raniel, bem-vindo. Você bate no seu peito e fala assim, essa responsabilidade é minha. E eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver isso, porque eu tenho condições. Quando você bate no seu peito como homem de verdade, como uma mulher de verdade e assume a responsabilidade que já é sua, gente, o mar se abre na sua frente. O mundo se abre para você. Porque as coisas e as pessoas, o mundo muitas vezes tem medo de pessoas corajosas, tá? O mundo tem medo de pessoas aguerridas, de verdadeiros guerreiros, de pessoas que vão para cima, que lutam com força e com vontade. Boa noite, Serli Designer, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, veja bem, quando você vai com tudo para cima, hoje eu falei isso no meu stories, né, falando sobre conquista de objetivos. Aqui nós estamos falando de perdão, perdoar também é um objetivo, né?
que às vezes nós precisamos assustar os nossos medos, né? Nós temos que ser tão obcecados e obstinados, aguerridos nas nossas decisões internas, nas nossas busca para alcançar os nossos objetivos, que nós temos que assustar aquilo que é contra nós, que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Então, para o perdão é isso, entenda isso de uma vez por todas. Você é o responsável pela sua vida. É você quem deve cuidar de você. Uma forma de você cuidar de você é você bater no seu peito e dizer: o responsável por se livrar desta dor, por sarar essa dor, sou eu mesmo. E aí você começa a buscar os recursos adequados, tá? Então nós já estamos falando de alguns recursos aqui. Primeiro você decide a perdoar, ok? O segundo passo, né, que não necessariamente, como eu falei lá no início, você precisa seguir um passo atrás do outro, você deve fazer isso de acordo com a sua realidade, e não necessariamente seguindo um roteiro. O segundo passo é contar com a graça de Deus. Ah, Rodrigo, mas eu não acredito em Deus. Olha, então você saiu perdendo, tá? Você não acredita, você saiu perdendo, você tem todo o direito de não acreditar, mas contar com a graça de Deus, gente, meu amado, olha só, tudo bem, Leandro? Boa noite. Meu querido, olha só, quando você conta com a graça de Deus, quando você acredita num Deus que é amor, que é pai, que cuida de você, diante das suas dificuldades, diante das suas dores, sobretudo dores emocionais, espirituais, psíquicas, psicológicas, quando você acredita que existe um Deus que cuida de você e que pode todas as coisas, sabe o que acontece? Você pensa assim: nossa, isso eu não dou conta, mas agora Deus vai me ajudar com a sua graça. Né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: olha, foi por Deus que eu superei aquela dificuldade, foi por Deus que eu me mantive vivo depois que eu perdi o meu filho, foi por Deus que eu dei a volta por cima depois daquela traição que aquele marido me fez, que a minha mulher me fez, né? Então, são pessoas que, além de todo o seu empenho humano, de ter empregado a sua inteligência, a sua força psicológica, a sua força física, né, ainda contou com a graça de um Deus que é Pai e te auxilia o tempo todo, tá? Foi Jesus quem falou no Evangelho de São João, está narrado isso, né? Eis que eu estarei convosco. Também no Evangelho de São João você encontra assim Jesus dizendo: coragem, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Né? Quer dizer, para nós contarmos com esse Deus, para nós contarmos com esse Jesus que nos dá o suporte necessário. Há um salmo que vai dizer: o Senhor é o meu apoio. O outro vai dizer: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Então, contar com a graça de Deus, sobretudo para você perdoar, é fundamental. Então, primeira coisa, eu me decido perdoar, ponto. Está decidido. Como eu vou fazer, eu não sei, mas eu decido. É o primeiro passo. O segundo passo é contar com a graça de Deus que quer ajudar você. O terceiro passo, já que você conta com a graça de Deus, é você aproximar a sua história da história de Jesus. Como assim, Rodrigo? Aproximar a minha história com a minha história de Jesus, né? Como assim? Você pode não crer, sua fé pode não ser lá grandes coisas, como de muita gente não é, como a gente tem sempre que melhorar, né? Mas se você pegar Jesus puramente humano, o homem Jesus, né, que ensinou, que pregou, que era tratado como mestre, se você pegar este homem, o Jesus, essa humanidade de Jesus, você vai aprender muitas coisas com ele. E uma dessas coisas é o perdão, tá? Então, aproximar a sua história da história de Jesus. O que é isso? É você meditar na relação de Jesus com o perdão, tá? Jesus é aquele que falou o quê? Ele falou assim: vocês precisam perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre, né? Mas ele só não ensinou isso como ele praticou, né? No alto da cruz, os algozes dele, crucificando, o matando. Você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Jesus diz: Pai, se dirigindo ao Deus Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, veja bem, gente, você consegue entender isto? Você consegue? Se você entender isso, você já vai estar 80% curado das suas mazelas psíquicas, tá? Que é Jesus, o homem Jesus, no alto da cruz, sendo morto, crucificado e morto. E ele diz para Deus Pai: Pai, perdoa esses algozes,
essas pessoas que bateram na minha cara, essas pessoas que me chutaram, que me chicotearam, essas pessoas que me coroaram com espinhos. Pai, perdoa essas pessoas que cuspiram em mim, que arrancaram minha roupa e me deixaram nu aqui sendo humilhado, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa-lhes. Gente, meu povo, se você introjetar isso, a gente ouve isso, pregações, sermões, a gente lê na Bíblia, mas muitas vezes a gente não introjeta, não coloca isso para dentro da gente, tá? E hoje o meu convite aqui é para você, o meu pedido é que você coloque isso para dentro de você e você entenda como isso é grande, como você precisa viver isso a partir de hoje na sua vida. Tá? Então, aproximar a sua história com a história de Jesus é você meditar nessa relação do homem Jesus com o perdão e na sua relação, aproximar as suas dores das dores dele e olhar para você e ver também que você tem condição de perdoar. Meditar nas dores de Jesus te ajuda a meditar na sua dor e a sarar as suas dores, entende? Então, o primeiro passo, decidir perdoar, eu decido deliberadamente perdoar. Segundo passo, contar com a graça de Deus. Terceiro passo, aproximar humildemente a sua história com a história de quem ensinou a perdoar, tá? E o quarto passo, qual é o quarto passo para o perdão? É você colocar um contrapeso aí nessa balança, tá? Você tem muito que melhorar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, quando nós somos feridos, magoados, é o nosso ego que está doendo. Muitas vezes é o nosso ego. Lembra que algumas pessoas falaram aqui semana passada? Eu não consigo perdoar. A dor é muito grande, né? A ferida foi muito grande, a sacanagem comigo foi muito grande. E eu dizia assim, olha, querido, dá uma olhada se a dor não foi tão grande, a sacanagem foi tão grande com você, que você não quer perdoar porque acha que o outro não merece. E as pessoas responderam, as pessoas que estavam acompanhando responderam. Realmente é isso, né? Então, por quê? A gente tende a pensar assim, poxa, o cara é um canalha, a pessoa é uma sem vergonha que veio aqui, me humilhou e fez isso comigo. Tá, mas o seu perdão para o outro não é baseado nele, no quanto ele é bom ou ruim, no quanto ele é bom ou horroroso, não. É baseado em você. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O perdão que você concede ao outro não é baseado na vida dele, na personalidade dele, na história dele, no jeito dele, na fé dele, na falta de fé dele, no curso dele, no quanto ele foi bom ou ruim para você. Não é isso. O perdão que você concede ao outro é baseado na sua necessidade de perdoar, de ficar livre dessa pessoa e da tua dor. Ponto. É baseado em você e não no outro. Então, por isso que o quarto ponto é você colocar um contrapeso nessa balança. Aí dentro tá doendo, né? Você, cada vez que olha para a situação, aumenta mais o monstro que o outro é na sua vida. Então você precisa fazer o quê? Colocar um contrapeso. Como assim? Você olhar para você e falar e ver também que você também magoa as pessoas. Que você também machuca as pessoas. Que você também fere as pessoas vez ou outra. Mesmo que sejam dores pequenas, que você também desagrada, incomoda os outros. É colocar um contrapeso. É se culpar? É se fazer mal? Não, gente. É ser adulto. É ser adulto. É por isso que eu gosto do exame de consciência, né? O exame de consciência é onde você olha para a sua vida diária, semanal, mensal, enfim. Você olha para a sua vida e pesa ali o que eu fiz de bom hoje. O que eu fiz que não foi bom hoje. O que eu fiz de legal hoje. O que eu fiz que eu fiz hoje que não foi bom, né? Que não foi legal, que não agradou, que não foi útil, não contribuiu. Então, quando você coloca um contrapeso na balança, você se livra de um risco, mesmo que temporariamente, de se achar uma porcaria, porque talvez você pense aí, eu sou ruim, eu não faço nada direito, ninguém gosta de mim.
E você se livra do perigo de achar assim, nossa, como eu sou bom, como eu mereço mesmo o perdão do outro, né? Como eu não mereço perdoar o outro. Não. Então o exame de consciência, eu sempre indico por conta disso. Você coloca na balança, faz um contrapeso das coisas boas que você faz, das suas capacidades e das coisas que não são boas que você faz, das suas limitações, tá ok? Então por isso, colocar um contrapeso na balança, assim, você tem muito que melhorar. Pensa nisso. O quanto você precisa melhorar. Fala, PA, tá bom, meu irmão? Estamos aqui no 4º passo para perdoar, tá? Então, coloca na sua cabeça aí o quanto você ainda precisa melhorar. O quanto você e eu também chateamos os outros muitas vezes, magoamos os outros, mesmo que nós não saibamos disso. Né? Quantas pessoas comigo, por exemplo, ficaram chateadas e não falaram comigo, não falaram com medo de eu ficar chateado com elas, não falaram porque se acovardaram mesmo, né? Porque tiveram medo de ser sinceros comigo, e assim vai. Então nós somos muito bons, mas a gente erra também, a gente falha. Então, para te ajudar a perdoar, fazendo esse contrapeso, o que vai acontecer quando você faz esse contrapeso? Você entende que o outro vacilou com você, mas que você também vacila. Então você merece perdoar. Lembrando, gente, perdoar aqui não significa continuar convivendo. Falei bastante na primeira live. Inclusive, eu indico, se você não assistiu a primeira live, assista. Está salva no meu IGTV, tá? Tem muita coisa muito bem explicada lá. De qualquer coisa, pode me perguntar pelo direct também, nas caixinhas que eu abro no meu Stories. Aliás, abrindo parênteses, aquelas caixinhas são para você perguntar o que você quiser. E isso ajuda, inclusive, a gerar conteúdo para você cada dia melhor, de qualidade, tá bom? Mas voltando aqui, então quando você faz esse contraponto, põe um contrapeso, você entende que você, puxa vida, peraí, eu não sou tão bom assim também não. Então eu posso perdoar mesmo aqui, né? Você tá entendendo? Tá dando nó aí, Beth? Manda aí, que nó é esse que tá dando na sua cabeça aí, tá? Então, primeiro ponto, decidir deliberadamente perdoar. Eu decido perdoar. Por uma série de fatores que eu falei aqui. Entendendo que você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável por se livrar desta dor, tá? Segundo ponto, conte com a graça de Deus. Sem ela será muito difícil, tá? Terceiro ponto, aproxime a sua história da história de Jesus, de Jesus. Medite nas falas dele, no comportamento dele, com os algozes dele, como ele nos ensina a perdoar. E você vai ver que você também é capaz de perdoar. Quarto ponto, coloca um contrapeso na balança. Você tem muito o que melhorar, tá? Quinto ponto, né? Reze, fale com Deus. Vou responder as perguntas de vocês, tá? Só um pouquinho. Reze, fale com Deus. Como assim, Rodrigo? Rodrigo, mas de novo, eu não sei nem rezar. Aprende. Dr. Augusto Cury vai afirmar que a vida espiritual ela é um ato da inteligência humana. Como muitos tinham ensinado, talvez, ser religioso, equilibradamente falando, tá, gente? Ser religioso, acreditar em Deus é careta, né? É babaquice, é ultrapassado, mas não. Nós já temos provas científicas que a espiritualidade é fundamental para a nossa psique, para a nossa saúde física e psíquica, para a nossa superação dos conflitos, tá? E o Dr. Augusto Cury vai dizer no livro 12 Passos para a Vida, ele vai dizer o seguinte, que conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus, acreditar em Deus, é um ato inteligente, é um ato da inteligência humana, tá bom? Então, rezar, falar com Deus que tá difícil, falar que você quer perdoar, você não sabe como fazer, fala com ele, Senhor, olha, eu quero perdoar, eu preciso perdoar, me ensina a perdoar, como o Senhor me perdoa, como o Senhor perdoou e me perdoa, eu quero contar com a tua graça, tá? Então, como eu disse, você pode fazer esses passos, não necessariamente um atrás do outro, né? Mas de acordo com a sua realidade. Aí você começou a fazer os passos para perdoar, de repente desanimou, deu aquela queda, não tá legal, você começa de novo. Eu vou desistir. Não, você começa de novo. De novo você decide perdoar, entendeu? Não quer dizer que vai ser simples assim, e agora tá resolvido, não. Pesou, não tá dando, você decide perdoar e faz de novo,
aquilo que eu já expliquei para você aqui, tá? Então vamos lá. Beth, qual é o nó que tá dando na sua cabeça? Você pode falar aí? Se você tiver por aí. E a Adriana está perguntando, perdoar é esquecer totalmente o ocorrido? Adriana, eu falei isso na primeira live, vou explicar aqui, tá? O que é perdoar? Segundo a definição do Monsenhor Jonas Habib, Voltei? Eu acho que deu uma caída na internet aqui, meu povo. Eu voltei? Me fala aí se eu voltei, por gentileza. Eu acho que eu voltei, né? Aqui pareceu que estava reconectando. Fala pra mim aí, por gentileza, eu voltei? Você me dá um... Se eu voltei, você me dá um alô aí. Fala aí, voltou, Rodrigo. Tô te vendo, tô te ouvindo. Responde aí pra mim, fazendo um favor. Voltei? Então, a Adriana perguntou, perdoar é esquecer... obrigado, Sônia. Obrigado, Ronildo. Valeu, meu povo. Valeu, PA. Valeu, Raniel. Muito obrigado, viu, por responder. Tá, aqui eu dei uma falhada aqui, tá? Então, vamos lá responder. Pode colocar seus comentários ou suas perguntas, se você tiver, que a gente vai conversando aqui, tá? Perdoar é esquecer totalmente o ocorrido? Então, Adriana, eu estava dizendo o seguinte para você, que de acordo com uma definição do Monsenhor Jonas Habib, né, ele vai dizer o seguinte, perdão é você lembrar sem sentir dor, tá? Perdão não quer dizer você esquecer. Tá bom? Tem pessoas que não buscam perdão, elas buscam esquecer. E isso é um grande problema. Porque a pessoa, ela pode reprimir, né? Pode até esquecer, mesmo que parcialmente. Ela nega, na verdade. Ela está negando isso. Então não vou lembrar disso mais. Então ela evita, a todo custo, de diversas maneiras, a esquecer o que aconteceu. Tá? E esse esquecer é um problema. Por quê? Aquilo que é esquecido não necessariamente foi trabalhado. Foi elaborado, ressignificado dentro de você. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, o perdão você vai até lembrar, mas você não sente mais dor, de acordo com essa definição do Monsenhor Jonas Habib. Então você lembra do mal que te fizeram, né, se a gente pode dizer assim, você lembra do mal que fizeram com você, daquilo que causou uma ferida em você, mas você não sente mais dor. Se você não sente mais aquela dor, não sente aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento de vingança, quer dizer que você perdoou. Se você esqueceu, não necessariamente você perdoou. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Tá? Te respondi? Vamos lá, gente. Mete pergunta aí e comentário, tá? Vamos lá. Faz pergunta, faz comentário, tira sua dúvida e vamos que vamos. A Beth está explicando aqui. Essa mudança na maneira de pensar. Abafar o ego e me colocar na mesma situação de quem nos magoou. Ô, Beth, então, não é se colocar na mesma situação do outro, tá? Não é isso, porque você não está na mesma situação do outro, daquele que te magoou, tá? Vê se eu vou ser claro agora, você vai me dizendo aí. Não é você falar assim, nossa, como eu estou na mesma situação do outro. Agora, sim, vamos ser adultos aqui, todos nós, sinceros, maduros, né? Nós, eu e você que estamos aqui, agora, nós estamos na mesma condição. Vocês concordam? Qual é essa condição? Uma condição de ser humano, tá? De ser dotado de inteligência, de ser dotado de sentimentos, de ser dotado de dificuldades, que é um ser relacional. Nós estamos na mesma condição. Para quem tem uma visão cristã, como eu tenho e vários de vocês aí têm, se não todos, né? Nós estamos na mesma condição de filhos de Deus, de pecadores, não é isso? Estamos na mesmíssima condição, isso é fato. A minha condição para a condição daquele cara que está preso, genericamente falando, é a mesma. Nós somos seres humanos dotados de capacidades e de limitações, ponto. Volto a dizer, do âmbito cristão, todos nós somos pecadores. Alguns pecam mais e de forma pior, outros menos, tá? Mas nesse caso aí que você está me dizendo, você não deve se colocar na mesma situação do outro. Porque ele te feriu e você está ferida, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, você faz um contrapeso de reflexão, de meditação em pensar. Peraí. Eu estou exigindo do outro, né? Eu não libero esse perdão, que nem é para o outro, é para mim mesmo. Eu fico preso aqui nessa dor, eu não perdoo.
mas eu gostaria de ser perdoado. Não é assim? Eu gostaria de ser perdoado. Eu quero ser perdoado. Você também não quer ser perdoado? Quer ser perdoada? Você que está acompanhando aqui, não quer ser perdoado daquilo que você faz, independente do tamanho do seu erro, do seu pecado? Esse é o contraponto que eu estou dizendo, tá? Não é vamos dizer assim, se rebaixar na mesma situação do outro, até porque o outro é quem fere, né? E você é o ferido. Então, não é você se colocar na mesma condição. É você, na verdade, pensar também nas suas limitações e, sobretudo, naquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Então, é essa a condição, tá? Vê se clareou, Beth. Vê se tá claro aí. Adriana, na teoria parece fácil, né? Ô, Adriana, 99% das coisas na teoria parece fácil, né? Mas como você está desde o início da live aí, né? Acho que foi o primeiro a entrar hoje. Que bom, muito obrigado, né? É o que eu estava dizendo. Não vamos gastar muito tempo. Não vamos perder tempo pensando se é difícil ou se é fácil. Vamos decidir e vamos fazer o que está ao nosso alcance, tá? Compreendeu? Então assim, é difícil, é fácil. Até uma coisa muito fácil, se a gente não pegar para fazer, a gente não faz. Você concorda? Vocês concordam comigo? Tem um negócio ali que eu preciso fazer que é extremamente fácil. Amanhã eu preciso ir nos Correios e fazer enviar uma correspondência. É simples, não é? Sair de casa, ir lá nos Correios e fazer um envio da correspondência. Isso é fácil, tranquilo. Mas se eu não for lá, não vai ter resultado. Então, não que seja fácil. Então não vamos perder muito tempo pensando se é difícil ou se é fácil. Vamos decidir fazer e fazer, tá? Uma outra coisa, assim, pode não ser tão difícil quanto parece. É uma outra coisa, pode não ser tão difícil quanto parece. Como eu falei lá no iniciozinho da live, falando que a responsabilidade do perdão é minha, que fui ferido, é sua que foi ferida. Quer dizer o quê? Se eu bato no meu peito e decido que a partir de hoje eu quero mudar a minha realidade e eu assumo a responsabilidade que eu é que devo liberar este perdão, pode se tornar uma coisa muito mais fácil ou menos difícil do que parecia enquanto eu estava aqui só remoendo a minha dor. Por quê? Olha isso, gente, são insights fantásticos, tá? Que você não encontra em qualquer lugar e que eu tô liberando isso aqui para você, tá? Que é o quê? Quanto mais eu fico relendo dentro de mim a dor, e eu fico pensando no outro que fez isso e aquilo, quanto mais isso fica passando e repassando, o que eu chamei de ressentimento a semana passada, maior vai ficar o outro, mais monstro o outro vai parecer para mim, ele vai se tornando para mim, e maior vai ficando a minha dor dentro de mim. Dr. Augusto Cury fala isso, que o problema não é o trauma em si, mas é a releitura constante que eu e você vamos fazendo do trauma. Esse que é o problema. E essa releitura precisa parar. A releitura desse trauma precisa parar. E a primeira coisa é decidir parar e tomar as atitudes necessárias, tá? Entendeu até aí, Adriana? Vocês estão acompanhando, estão entendendo, né? Gisele está dizendo, né? Só consegui viver após perdoar um relacionamento abusivo de 15 anos. Olha isso. Foi difícil entender, mas consegui me livrar. Ainda tenho traumas, mas o perdoo de coração, né, Gisele? É exatamente isso. Meu povo, eu quero falar isso para você. Nós não temos outra saída. A nossa saída é o perdão. E eu vou ser exaustivo na repetição disso aqui. Você perdoa, o perdão não é para o outro. Você perdoa o outro, mas o perdão não é para o outro, o perdão é para você. É você que precisa ficar livre disso, tá? Então, veja bem, quando você descola do outro, ou seja, esse cara, né, essa mulher, este cara é um babaca, ele me humilhou, ele fez isso e aquilo comigo, mas hoje eu me decido a descolar dele, o meu problema não é com ele, agora eu tenho que me resolver comigo, tá? E você tem que se resolver com você. Quero te dar um exemplo. Alguém vem aqui em casa, Deus me livre e guarde disso, joga uma pedra no vidro da minha janela, quebra ele. Quebra o vidro da minha janela. Qual que é o procedimento? Eu registrar um BO contra esse cara
e arrumar uma forma dessa pessoa que jogou o vidro na minha janela, ele pagar, arcar com os prejuízos, certo? Isso é feito aqui, externamente falando. Internamente falando, não tem jeito. Na dor do meu coração ou do seu coração, não tem jeito de ser assim. Entendeu? Não é o outro que vai vir e reconstruir aí dentro de você, e refazer dentro de você, e arcar com os prejuízos internos que ele causou. Não, é você o responsável, a responsável por trabalhar isso em você. Mesmo que você precise de ajuda de um psicólogo, de uma caminhada de oração de cura interior. Essa é a responsabilidade. E mais uma vez, ó, a Gisele está confirmando, verdade, não foi para ele. Foi para mim mesma. Isso mesmo, Gisele. Parabéns. O perdão não é para o outro, é para mim. Eu perdoo o outro por causa de mim. Entende? Isso é maravilhoso. Boa noite, Rosane. Tudo bem? Seja bem-vindo. Rio Novo está na área. Adriana, mas e quando você quer perdoar e acha que tudo que aconteceu foi sua culpa? Como trabalhar isso? Tá. Então vamos lá. Olha que bonito isso quando vocês... Gente... Quando vocês comentam, quando vocês perguntam, seja na live, seja nas caixinhas que eu abro para você perguntar nos meus stories, isso gera conteúdo demais e de grande qualidade para vocês. É por isso que eu falo, comentem nos posts que eu publicar, comente nas caixinhas, comente aqui na live, que isso gera conteúdo. Então vamos lá, Adriano, ó. E quando você perdoar e acha que tudo... E quando você quer perdoar, mas acha que tudo aconteceu, foi culpa sua. Tipo o quê? Você tem um exemplo? Né? Então, por exemplo, tem muitas mulheres, olha só. Tem muitas mulheres, homens também, mas a maioria é mulheres. Aí, ó, você continua, né? Eu dizendo, mesmo ouvindo que não foi sua culpa, mas dentro da gente pensamos assim, tá? Você está ouvindo de outra pessoa que não foi sua culpa, é isso? Você precisa ouvir de você isso. Uma coisa é uma voz externa que diz assim, não, Adriana, não fica assim porque não foi sua culpa, né? Outra coisa é quando você introjeta isso e diz, não, isso não foi a minha culpa. Inclusive, este é um exercício que você pode e deve fazer, tá? Psicologia cognitiva, a gente trabalha muito isso. Quando vem para você assim, é minha culpa. Aí é você dizendo para você, é minha culpa. O que você pode fazer? Você se conscientiza dessa fala e você faz uma outra fala. Não. Não é a minha culpa. Isso não foi a minha culpa. A menos que tenha sido sua culpa. Se foi a sua culpa, você precisa se perdoar. Aí o perdão é de você para você mesmo. Entendeu? O perdão aí, se foi sua culpa mesmo, o perdão aí é de você para você mesmo. Tá entendido? Tá? Agora, se de fato não foi a sua culpa, e provavelmente não foi a sua culpa, porque muitas mulheres, né, têm essa coisa, às vezes relacionamento com maridos, com noivos, namorados, né? O cara trai, o cara bate, o cara abusa, faz uma série de coisas e a mulher se sente culpada. Porque existe muitos homens, e mulheres também, mas principalmente homens, cafajestes, me desculpe da expressão, safados, que cometem o crime, vamos dizer assim, fazem a atrocidade com a mulher e ainda conseguem colocar essa mulher como culpada. Entende? Faz com que ela se sinta culpada. Então, a primeira coisa aí é você entender isso. Você não é culpada. E é você dizer isso para você mesmo, tá? Não tenha medo de dizer isso para você. Eu não sou culpada. Eu sou vítima. Eu não sou culpada. E é você ir trabalhando, treinando a sua mente para isso. Entende? Te respondi, Adriana? Vê se eu te respondi. A Beth falou uma coisa aqui. A vitimização é fuga? Ô, Beth, você está perguntando se a vitimização é fuga. Olha só, pode ser, né? A vitimização, veja bem, a vitimização, que não é o ser vítima de fato, né? Existe uma coisa assim. Alguém fez algo contra mim e eu sou vítima. Por exemplo, alguém me roubou, me assaltou, eu sou vítima. Vítima, ponto. Alguém me caluniou, eu fui vítima. Ponto. É vítima. Agora, a vitimização é o quê? É aquilo. Ai, ele me magoou. Ah, ele me chateou. Ah, ele me abusou. Ah, ele fez isso comigo. Ah, ela fez aquilo. Isso é vitimização. Olha como eu sou um coitado. Olha, minha vida não tem mais sentido. Olha, isso é vitimização. Você perpetuar isso é vitimização.
E essa vitimização sempre será uma fuga. De quê? Da sua responsabilidade. Entendeu? Da sua responsabilidade. E olha como é grave isso, como é sério isso que eu vou te dizer, com aquilo que eu já te disse ali, você que está me acompanhando. Mesmo quando eu sou vítima, a responsabilidade de refazer os problemas, de ressignificar a minha história, é minha. Então, mesmo você sendo vítima de verdade, né, a responsabilidade de você dar a volta por cima é sua. Contando com o auxílio profissional, contando com a graça de Deus, ou você sozinho, contando com seus amigos. Mas é sua. Então, a vitimização sempre será uma fuga. De quê? Da sua responsabilidade. A vitimização, na verdade, você que trabalha, né, com criança, Beth, sabe disso, né? Um adolescente, a criança. E tem quem é pai, quem é mãe, né? Que tem 2 filhos. A criança um irmão vai lá, uma criança faz uma bagunça. Você chega para... Quem fez isso? Foi fulano. Foi ele. Não foi eu, não. Não, foi ele. Quer dizer, a vitimização é você colocar a responsabilidade em outra pessoa e não assumir a sua. Tá? Então, esse comportamento vitimista, ele é pueril, ele é infantil. E nós somos adultos. Nós estamos aqui numa escola de adultos, né? Tá? A Ronilda falou, graças a Deus me livrei disso. Aí, ó, coisa boa. Como assim, Ronilda? Como assim? Graças a Deus me livrei disso ouvindo o Rodrigo. Muito bem. Obrigado, Ronilda. Nós estamos aqui para fazer a diferença mesmo, né? Eu sabia disso, mas tinha dúvida. Olha aí que legal. Nós estamos aqui para isso mesmo, tá, Ronilda? Pois é, perfeito. Como assim, Beth? Deu para entender, Beth? Ficou claro? Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário? Fala para mim aí pra gente ir conversando, pra gente ir falando, que daqui a pouco a gente finaliza. Fala para mim, mais alguma pergunta? Adriana, tá respondido? Como é que tá aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gisele que perguntou. Alguém que não perguntou também, que não fez comentário, quer comentar? Vamos lá. Né? Então, olha, é um testemunho bacana da Gisele aqui também, né, gente? Olha que legal, né? Sabia, mas tinha dúvida disso. Pois é, então eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Primeira coisa para você perdoar: decidir deliberadamente perdoar, sabendo que a responsabilidade é sua. Né? Contar com a graça de Deus, aproximar a sua história com a história de Jesus, colocar um contraponto. Você precisa melhorar muito também. Nós somos seres humanos, estamos no caminho de aperfeiçoamento, em busca da santidade, né? Se Deus quiser. E rezar, falar com Deus, isso é fundamental. Tá, meu povo? E entendendo toda essa dinâmica do perdão, que é fundamental, tá certo? Olha, estou disponível aí nas caixinhas, no direct, se você tiver alguma dúvida, se quiser sugerir algum tema para a gente trabalhar aqui também, que eu quero fazer algo que atinja você positivamente, né? A minha luta, o meu trabalho diário aqui é nesse sentido. Ainda preciso me dedicar um pouco mais aqui ao Instagram, tenho consciência disso, né? Mas naquilo que eu estou conseguindo, eu estou me esforçando. Tenho o maior prazer em estar com você toda quarta-feira às 21 horas na nossa live terapia, como hoje. Tenho o maior prazer em estar com você nas segundas-feiras às 6 horas da manhã com a live Palavras de Poder, uma live de 12 minutos, a qual eu convido você a participar. Toda segunda-feira, live Palavras de Poder, uma live de 12 minutos para injetar um ânimo na sua veia, tá? E toda quarta-feira, live terapia para você com temas importantes que tocam a sua história. Qual o próximo tema de quarta, Adriana? Adriana, ainda não tenho definido. Ainda não defini nenhum tema. Esse tema você tem algum para sugerir? Esse tema de perdão, ele gera muito, né? As pessoas participam bastante, né? Que é um negócio que tá aí dentro de nós. Quem não precisa perdoar, né? Então eu vou esperar também a sugestão de vocês aí no meu direct, na caixinha de perguntas. Mas vou estudando um tema aí para a semana que vem. Talvez eu mantenha essa linha aí, algum ponto específico no trabalhar o perdão. Mas vamos que vamos. Obrigado, Rodrigo, muito bom. Reflexão aqui está bombando. Que bom, Beth. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, Ronildo. Boa noite, sua gratidão. Valeu, Gisele. Prazer, tá? Estar com vocês. Meu povo, uma boa noite. Foi um prazer passar esse tempo aqui contigo, tá?
eu tenho o maior prazer, a maior alegria em fazer isso, tá bom? Então, fique com Deus e nos encontramos aqui no dia a dia do Instagram. Um abraço, até mais.